Queridos irmãos, boa noite. É imensa a satisfação de reiniciarmos nossas atividades nesta casa de amor e de caridade, já iniciando com uma temática toda própria do estudo que realizamos aqui na Seja, em conjunto, de analisar o Evangelho do Cristo Jesus. Fizemos no ano passado, mais detidamente, o estudo do Evangelho de João, e este ano estaremos dando início a uma sistemática análise dos Evangelhos sinóticos, e iremos analisá-los em conjunto nas partes mais significativas do Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. Mas a abordagem evangélica que trazemos para o dia de hoje, ela é referida ao capítulo inicial do Evangelho de João. Para os que conhecem a passagem, trata-se de uma resposta de João Batista aos questionamentos que lhes eram feitos por representantes do Sinédrio, que queriam saber efetivamente quem era ele, aquele que atraía multidões ao longo do Rio Jordão, mergulhando as pessoas e falando da chegada do Messias prometido. E quando o perguntam quem era ele de fato, ele responde: eu sou aquele que clama no deserto, endireitai os caminhos do Senhor. É uma passagem que tem uma conotação toda especial, porque ela nos revela da grandeza daquele Espírito, João Batista, e da forma como a partir dele começamos a perceber a figura emblemática, profundamente rica em valores, que é o nosso mestre nazareno, o mestre Jesus. Então temos essa passagem contida no capítulo 1 do Evangelho de João e vamos situá-la, porque vamos percorrer este capítulo naqueles seus traços mais essenciais para compreendermos a profundidade deste diálogo que é travado entre João Batista e os representantes do Sinédrio, para um entendimento mais profundo daquele que há 2000 anos veio ter conosco. Ora, já sabemos que o Evangelho de João é um evangelho todo especial. 80% de tudo que é tratado no Evangelho de João não é tratado nos demais evangelhos. Há particularidades, há aspectos que o distinguem em profundidade. E dizemos que é aquele evangelho espiritual por excelência. Porque ele já inicia nos informando sobre Jesus, sem se preocupar de dizer que era filho de José ou de Maria, porque não estava preocupado com a personalidade de Jesus, sabê-lo nascendo em tal ou qual região, filho de José e de Maria, a sua descendência, assim como víamos em outros evangelhos, ou mesmo toda a experiência do nascimento relatada belamente no Evangelho de Lucas. Inicia João Evangelista a abordagem por Deus, e é no primeiro versículo nos dizendo: no princípio havia o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. É uma passagem
extraordinária, porque ela já nos remete a uma percepção daquilo que devemos efetivamente compreender. Mas compreender Deus é compreender algo que está muito distante de nós outros. E Ele nos convoca a perceber Deus através de suas manifestações. Porque aquilo que sabemos de Deus é tudo colocado numa percepção de nos sentirmos na absoluta incapacidade de referi-lo, de limitá-lo em uma definição. Então dizemos, é a razão ilimitada, é o amor infinito. Dizemos que é a fonte criadora de tudo, mas não podemos estabelecer para Deus uma definição. Como limitar aquilo que é o absoluto e o infinito? Mas o evangelista se propõe a mostrar Deus através das suas manifestações. E a manifestação da inteligência, da mente universal, tem que se expressar pelo pensamento. E o pensamento se verbaliza, é o verbo expressando a mente criadora. E quando a mente criadora verbaliza, ela cria. E a criação não é o verbo é a forma de expressão do pensamento para a criação. A criação é o Filho. E daí que tem muitos que acreditam, quando se diz que o verbo era Deus, tratasse do verbo Jesus. E se Jesus é Deus, é a mesma coisa de Deus e, portanto, a Trindade está estabelecida, embora ninguém compreenda o que seria essa Trindade. Mas há uma clareza de que a fonte do amor universal é Deus, a forma de expressão dessa inteligência universal é o verbo, a forma de expressão do pensamento que cria, e o efeito, o resultado do pensamento criador é exatamente o Filho. E logo em seguida, no versículo 2, aí sim, João Evangelista já fala do Filho e diz: Ele estava no princípio junto de Deus, no princípio da formação da nossa terra. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada que se encontra feito se faria. E diz ainda mais fortemente: nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha na treva, e as trevas não a reteve. É uma expressão contida em 5 versículos para explicar essa origem daquele que veio há 2000 anos, como expressão do amor divino, do amor de Deus. E o verbo se fez carne porque, pela vontade divina, tivemos a expressão da vida luminosa do Cristo Jesus. E isso é aplicado a cada um de nós porque somos filhos de Deus. E é Jesus a nos expressar isso, logicamente, que temos a centelha divina. Diferentemente daquele que chegou há 2000 anos, porque já tinha feito o seu processo de evolução e era espírito puro, somos convocados a vir à carne para nos aperfeiçoarmos, para nos movermos em direção ao Criador em seguidas encarnações, em que nos aperfeiçoamos, em que penetramos este conceito da divindade que precisamos não só compreender, mas vivenciar, trazer para dentro de nós. E depois desses 5 versículos, eis que João Evangelista introduz algo que parece colocado ali no meio dessa definição radiosa de quem era Jesus, porque ele vai dizer: houve um homem enviado da parte de Deus. Olha que coisa impressionante. Houve um homem enviado da parte de Deus, cujo nome era João, que veio para testemunho, a fim de testemunhar a respeito da luz, para que todos crescem por meio dele. E enfatiza: não era ele a luz,
mas veio para que testemunhasse a respeito da luz. E depois ele volta a falar de Jesus, dizendo que é Jesus a luz do mundo, a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem para o mundo, que estava no mundo e o mundo, por meio dele, foi feito, mas o mundo não o conheceu. Então voltamos a falar de Jesus, mas no meio ali há João Batista. Introduz-se o fato de que ele veio para anunciar a chegada desse que nós, que somos dele, não o reconhecemos. E esse João Batista, que não era a luz, é dito no Evangelho que ele foi enviado por Deus. Ora, se ele foi enviado por Deus, ele existia antes de chegarem até nós. O que é claro para mostrar que ali havia um processo reencarnatório. Ele já existia antes e veio na personalidade de João Batista. É uma expressão clara. Ele só poderia ser enviado se já existisse. Não é dito no Evangelho que Deus criou João Batista para anunciar Jesus. Não. É dito no Evangelho que Deus enviou. Existia um homem e Deus o enviou. Então ele já existia e foi enviado. Então, a reencarnação parece clara já neste primeiro capítulo do Evangelho de João. Mas há depois todo o registro de quem era Jesus. E João, é dito no Evangelho de João Evangelista, que João Batista testemunhou a respeito dele, clamando e dizendo: este era aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim é antes de mim, porque existia primeiro que eu, pois da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. E ele vai falar que Moisés trouxe a lei, mas Jesus trouxe a graça e a verdade. O conhecimento da justiça divina, o conhecimento de Deus nos veio com Jesus. E foi João Batista, no dizer de João Evangelista, aquele que veio nos informar destas coisas. E é interessante compilar esta afirmação contida no Evangelho de João, em que João Batista diz: ele existia antes de mim, com aquela outra do Evangelho de Lucas, que nos informa que João Batista nasce 6 meses antes de Jesus. Então, se na personalidade João Batista era mais velho que Jesus, Jesus só podia ser mais velho do que ele, ou anterior a ele, exatamente em espírito, mais evoluído que ele em espírito. E por isso ele disse: ele é antes de mim. E é outra prova irrefutável de que havia um conhecimento prévio, de que a vida não começou a existir no nascimento de João Batista, mas que ele conhecia Jesus, que ele sabia e fora enviado por Jesus para que viesse anunciá-lo. É uma passagem extraordinária. E não faria sentido entender a mensagem de João Batista de outra forma, porque no final desse trecho, particularmente no versículo 18, nos chega João Evangelista já falando, dizendo: ninguém jamais viu Deus, o que está no seio do Pai, o Filho unigênito, este o explicou. Então não há confusão possível de imaginar Jesus como Deus, mas sim como enviado Messias, como a manifestação, o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós, e veio, como diz no Evangelho, tabernacular, ou seja, habitar o templo que somos nós.
e contemplamos a sua glória, junto ao Pai, pleno de graça e de verdade. Há uma coisa profunda na interpretação desse trecho, porque o próprio Jesus, mais adiante, no capítulo 4 do Evangelho de João, haverá de dizer: Deus é Espírito. E é uma informação extraordinária, porque é aquela definição que mais poderíamos entender a força criadora. Deus é Espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Adorar a Deus em espírito é começar a compreender a mensagem de Jesus de uma forma completamente diferente. Não adorá-lo exteriormente em templos ou o que quer que seja, adorações por manifestações essas ou aquelas, mas adorá-lo em espírito é adorá-lo em profundidade, naquilo que somos verdadeiramente, porque só quando nos conhecemos como espíritos é que podemos alcançar a Deus, é que percebemos que somos criação dele. Enquanto nos imaginamos na carne, na personalidade, imaginamos: eu sou filho de fulano, de cicrano, de beltrano, eu tenho os traços do meu pai, eu tenho uma personalidade parecida com a minha mãe, porque assim nos imaginamos a vida na carne, como se fôssemos isso. Quando nos imaginamos como espíritos, sabemos que somos muito mais do que isso, porque tivemos várias vidas, porque tivemos várias personalidades, porque tivemos gostos diferenciados, porque trabalhamos outras coisas, porque às vezes tivemos a nossa sexualidade alternada, aqui mulher, amanhã homem, tivemos outras famílias, e aí nos percebemos, no mundo em que vivemos, com os nossos desafios, mas sabendo que somos muito mais, muito ricamente maiores do que nos imaginamos. E quando pensamos assim, somos capazes de enxergar os nossos desafios, os nossos enfrentamentos, as nossas dores, de uma forma completamente diferente, porque nos enxergamos numa dimensão de sermos tão amados, tão protegidos, tão acarinhados pelo amor que é infinito de Deus, que tudo mais torna-se pequeno diante desta realidade. E isto só nos veio ser dito por Jesus, que nos foi apresentado por João Evangelista como aquele que era maior do que ele, que viria explicitar todas as coisas que ele não era possível de realizar. Mas estávamos falando sobre Deus e suas manifestações, sobre o Cristo, tal como João Evangelista nos relata na aproximação que faz de João Batista. E não o faz por acaso, porque João Evangelista era um dos seguidores de João Batista. Ele tinha atração por aquela personagem fascinante, vestida de peles, comendo coisas as mais frugais, andando pelos rios, mergulhando, falando no Messias, e ele tinha uma atração extraordinária por aquele personagem fantástico que era João Batista. E ele vai falar e relatar de forma muito particular, porque ele esteve presente naquele momento em que representantes do Sinédrio vão até a beira do Rio Jordão, onde estava João, em suas pregações, mergulhando, e vão em missão oficial, segundo diz João Evangelista. Por missão oficial, entendamos, estavam ali os sacerdotes,
eram os saduceus, aqueles que tinham a autoridade do sinédrio. Estavam também os levitas, aqueles que eram encarregados da polícia do templo. E eles chegam para questionar João Batista. Era oficial, João haveria de responder, era obrigatório. Vejamos, o sinédrio não era apenas a força religiosa, havia uma força jurídica. O poder era representado pelo sinédrio, e se eles vinham a inquirir João Batista, ele haveria de responder. E a pergunta inicial que é feita é, perguntando exatamente: quem és tu? Na pergunta quem és tu já estava embutido o que eles queriam perguntar: és o Cristo? E diz João Evangelista que João Batista não titubeou. Disse simplesmente, em resposta a quem és tu, ele disse: não sou o Cristo. Não havia por que se passar por quem não era, e ele tinha clareza do que era: não sou o Cristo. E vem a segunda pergunta em sequência, porque haveriam de dizer que antes de chegar o Messias haveria a chegada de Elias. Estava no Velho Testamento, particularmente em Malaquias, que dizia no trecho do Velho Testamento: eis que envio o meu mensageiro, ele há de preparar o caminho diante de mim, Yahvé. E diz mais: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia de Yahvé. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Isso era sabido pelos judeus, de que era necessário que viesse Elias, para que depois viesse o Cristo. Então a pergunta, imediatamente, se ele não era o Cristo: és tu Elias? Não, não sou Elias. E aí entramos numa contradição, particularmente nós, espíritas, que o sabemos, que o mesmo Espírito foi Elias e foi João Batista. E perguntamos: por que João Batista não diz que era Elias? Não disse eu sou Elias? Porque o próprio Cristo, e nós podemos compilar em Mateus, ele diz: se quereis compreendê-lo, ele é mesmo Elias que tinha que vir, falando sobre João Batista. E diz mais adiante: declaro-vos que Elias já veio. E os discípulos entenderam que ele falava a respeito de João Batista. Isto está em Mateus e está em Marcos. É Jesus dizendo que João Batista era Elias. E aí fica a questão: por que no Evangelho de João, no diálogo que se trava entre os representantes do Sinédrio e Elias e João Batista, perguntando se ele era Elias, ele diz: não sou, porque ele estava falando com a personalidade João Batista. A personalidade de João Batista não era a personalidade de Elias, o Espírito era. Porque na realidade, embora eles tivessem noção da reencarnação, os judeus o tinham, não sabiam efetivamente como isso acontecia. Eles esperavam a volta de Elias, mas imaginavam que vinham no mesmo corpo, na mesma personalidade. E quando perguntam a João Batista, ele diz: não sou. E era interessante porque os dois se vestiam do mesmo jeito, com peles, tinham um comportamento parecido, pregavam à margem do rio Jordão. Então já causava a espécie essa proximidade. Mas quando perguntam, ele diz: não sou. E depois perguntam: és tu o profeta? Porque também está no Velho Testamento, particularmente em Deuteronômio, a promessa de Moisés dizendo: Yahvé teu Deus suscitar-te-á do meio de ti, do povo, dentre teus irmãos, um profeta igual a mim, escutai-o. E aí as pessoas, então os doutores da lei perguntam a João Batista: és tu o profeta que haveria de vir? E ele também nega. Porque Pedro, em Atos dos Apóstolos, Estevão também,
e em outras passagens de João o povo judaico fala, dizem que o profeta é Jesus. Então João Batista, na humildade dele, diz claramente: não sou Cristo, não sou Elias, não sou o profeta. E aí eles dizem: então, afinal de contas, quem és tu? E ele diz: portanto, sou a voz do que clama no deserto, endireitai os caminhos do Senhor. Referia-se a uma passagem de Isaías do Velho Testamento. Isaías referia-se que toda vez que chegava um rei, antes de visitar uma determinada região, era preciso endireitar os caminhos, deixar os caminhos retos, aplainar os montes, deixar tudo preparado para a chegada do rei. E isso, numa alusão à chegada do Messias, era preciso que nós nos preparássemos para a recepção. E ele estava dizendo exatamente qual era a sua missão: aplainar os caminhos, endireitar os caminhos, e chamava cada um de nós a nos prepararmos para essa chegada. É uma passagem extraordinária que Emmanuel comenta, nos falando para os dias atuais, porque somos todos aqueles que se acham no direito, em se dizendo cristãos, de receber todas as benesses e dizermos-nos: eu quero o Cristo junto a mim, eu quero a palavra consoladora, confortadora do Cristo para mim nas minhas dificuldades. Eu sou capaz de realizar isso ou aquilo, uma bondade, uma caridade, isso ou aquilo, mas eu quero o Cristo perto de mim. E nos esquecemos de todos os outros aspectos da nossa vida, da estrada de nossa vida, em que cometemos erros, em que nos desviamos. E Emmanuel diz: para chegar ao Senhor precisamos antes endireitar os caminhos da nossa existência, retificá-los. Ali onde houver a possibilidade do erro, da queda, a inveja, o orgulho, aquilo que nos distancia do caminho reto, precisamos aplainar para que possamos recepcionar os benefícios divinos, porque Jesus nos acerca a todos, mas precisamos estar preparados para deixar que chegue Jesus até nós. Há uma passagem de Emmanuel extraordinária no livro Caminho, Verdade e Vida, com essa mensagem que trouxemos para intitular essa nossa palestra de hoje. Mas vejamos como chegamos ao Cristo, afinal de contas. Há aquela passagem em que ele diz: ele é tão maior do que eu não sou capaz, não sou digno de amarrar as suas sandálias. Ele sabia da distância dele para o Cristo, e afirma categoricamente isto, da distância espiritual imensa entre ele e o Mestre Jesus. Então, inicialmente, nós vamos ter nessa passagem evangélica João mostrando as suas limitações, dizendo tudo o que não era, e depois, no contato com o Cristo, na hora em que o Cristo chega, e é o instante em que ele pede para ser mergulhado por Batista, e quando ele explicita exatamente essa dificuldade, porque ele era muito menor, ele vê na humildade tremenda, absoluta de Jesus, porque é assim que Jesus nos ensina a que nos tornemos, nos anulemos na personalidade. Jesus faz isso, anula a sua personalidade com humildade extrema, ajoelhando-se para que João Batista o mergulhasse. O Espírito divino sobre ele é o Cristo, já não mais a personalidade
Jesus, mas o Cristo divino a se apresentar. Numa determinada percepção, poderíamos ver como uma descida do Espírito, ou, numa percepção mais lógica, como a irradiação da própria energia do Espírito crístico, que dava vida, que vivificava na personalidade de Jesus. Então ele percebe toda a luminosidade daquele Espírito e diz, numa alusão mais próxima daquilo que ele podia perceber, a grande energia e a forma de uma pomba, indicando aquele homem imensamente, espiritualmente, gigante diante dele, expressando toda a paz íntima e a imensa capacidade de humildade para se anular como personalidade e deixar expressar toda a grandiosidade do Espírito imortal, crístico, que era ele. E aí, tem aquela passagem que causa muitas dúvidas, porque as pessoas dizem, mas olha só que humildade do João Batista, porque João Batista era muito conhecido, aí ele diz assim, é necessário que eu me diminua para que ele cresça. E as pessoas dizem, não, ele foi se anular, ele foi se isolar para que Jesus pudesse pregar. Como se Jesus precisasse que João Batista se calasse para que ele crescesse. É lógico que não é isso. As pessoas não entendem a passagem evangélica. João Batista não disse, é necessário que eu... Olha, é o seguinte, eu vou deixar de pregar, vocês gostam muito de mim, melhor vocês seguirem ele, que ele é maior do que eu. Não é assim. O que ele queria dizer, e é uma lição para todos nós, é que para percebermos a grandiosidade do Cristo, precisamos todos nós nos diminuirmos na nossa personalidade. O que ele dizia era, é necessário que eu diminua a minha personalidade para que eu deixe que o Cristo viva em mim, que ele cresça em mim, não é crescer para o mundo, porque o Cristo era infinitamente maior do que João Batista, e ele mesmo expressa isso. Então seria uma contradição, se ele era menor do que o Cristo, por que é que ele precisava diminuir para que o outro crescesse? O que ele estava dizendo, e é válido para cada um de nós, é que nós todos, para fazer crescer o Cristo em nós, é preciso que nos diminuamos na nossa personalidade, porque somos tão vinculados à matéria, tão vinculados ao que somos, orgulhosos do que somos, que não deixamos espaços para que o Cristo habite dentro de nós. Quando nós nos percebemos naquilo que somos, espíritos, aí começamos a nos despir dessas coisas pequenas, materiais, desses pequenos desejos, desses pequenos orgulhos, dessas pequenas vaidades. O Cristo se apresenta por inteiro. Francisco de Assis entendia isso em profundidade. E ele dizia, no seu total desapego das coisas materiais, explicando por que é que não queria posses para a ordem franciscana e tudo mais. Olhe, toda vez que a gente se preocupa com bens e tudo mais, a gente tem que guardar, tem um medo de perder, de que roubem. Aí quando a gente começa a colocar tudo isso dentro de nós, a gente não deixa espaço para Deus. É uma percepção lógica, é uma compreensão disso que João Batista veio nos dizer há 2000 anos. É necessário que eu diminua para que ele cresça, não para a sociedade, cresça em mim. Cada um de nós precisamos nos diminuir na personalidade que temos para que o Cristo cresça em cada um de nós. Essa é a mensagem de João Batista, mas as pessoas entendem, mas João Batista foi tão bonzinho, ele parou de falar, porque se ele não falasse, provavelmente Jesus não tinha feito nada do que fez, né? Mas é lógico que não é isso, e João Batista tinha clareza, tinha absoluta compreensão disso, e ele vai explicar o que fazia, porque perguntam, por que vós mergulhais? Eu mergulho na água, na exterioridade, é uma purificação externa. Eu digo,
deveis mudar de vida. Simbolicamente eu mergulho na água como um símbolo de purificação, mas ele mergulhará no fogo, na centelha divina que somos. É por isso que a convocação do Cristo não é um mergulho exterior, um ritual, é que nós mergulhemos dentro de nós e nos descobramos espíritos imortais, porque só poderemos efetivamente realizar a travessia em direção à luz se mergulharmos dentro de nós e nos percebermos na grandiosidade da construção divina que somos. Tem gente que não gosta de si mesmo. As pessoas dizem: eu não gosto de mim. Não gosta da criação de Deus. Olha que coisa extraordinária. Não gostar da criação de Deus. É preciso se amar, inclusive nas dificuldades, porque nos amando, estamos amando a criação divina. E só podemos amar o outro se nos amarmos. É Jesus quem diz: amai aos outros como a si mesmo. Precisamos nos amar para amar o outro como a nós mesmos, numa perspectiva de amor que o nosso Pai nos convoca a realizar. Mas bem, logo em seguida, a lição de humildade extraordinária desse espírito fantástico, João Batista, Elias. Porque certamente esse espírito sabia que era Elias, mas ele não iria dar a resposta conforme os doutores da lei queriam, porque iriam dizer: mas tu és filho de fulano de tal, filho de cicrano, tal, como é que tu pode ser Elias? Eram as perguntas que viriam em sequência, porque as pessoas queriam identificar Elias, renascido nas mesmas condições. Mas logo em seguida o espírito pode ser assim: hoje eu sou Érico, mas talvez esse não seja, né, o meu traço mais característico, e talvez amanhã em espírito eu me manifeste com outro nome ou com outra, né, identificação mais próxima, mais apropriada para mim mesmo. João Batista, depois de ser decapitado, irá aparecer a Jesus como Elias, porque há o diálogo de Jesus com Elias e Moisés. Já havia sido decapitado João Batista, ele não se apresentou como João Batista, se apresentou como Elias. É um espírito fantástico, de quem Jesus dizia que naquele instante, dos filhos de mulher, era o maior. Dos que estavam encarnados, era o espírito de maior grandeza. Daqueles que ainda necessitavam reencarnar, era ele o de maior grandeza. Então, era aquele que foi convidado para ser exatamente o anunciador do Cristo, o precursor. E ali se apresentam os primeiros discípulos. E há uma coisa extraordinária, porque o evangelista João se apresenta, ele nunca fala dele mesmo, mas haviam 2 jovens que ouviam as pregações de Batista, e o Batista, em reconhecendo Jesus passando, afirma para eles, que provavelmente eram os discípulos mais chegados, e diz: eis o Cordeiro de Deus. E imediatamente os jovens se dirigem para seguir Jesus e não mais a João Batista. E quando pensamos, nós outros, nos dias atuais, os que se dizem líderes de qualquer coisa, sejam eles de ordem política ou mesmo religiosa, chegarem e dizer: não precisam me seguir mais, olha, aquilo ali é mais importante, vão, sigam ele. É um desprendimento extraordinário. Eis o Cordeiro de Deus está lá, e os discípulos vão atrás dele. Era João e era André, como sabemos. E quando chegam próximo a Jesus, diz: mestre, que já era uma forma respeitosa, porque dizer mestre, sem saber que era doutor da lei, que era doutor no Sinédrio, já indicava um entendimento de que era um espírito de elevada grandeza. E fala: um mestre. E o Cristo o responde:
O que buscais? O que buscais? É uma pergunta que ele está fazendo a cada um de nós até hoje. O que buscais? E os discípulos: Mestre, aonde moras? Queremos ir até ti. E o Cristo diz: vinde e verás. Ora, sabemos, nenhuma parte do Evangelho fala de uma moradia do Cristo. Ele mesmo dizia que as raposas tinham os covis, tinham as suas covas, tinham os seus lugares, os passos, todos. Mas o Filho do Homem não tinha uma pedra para recostar uma cabeça. Ele não tinha uma casa física. O Cristo que estava a falar com os discípulos era o Espírito crístico. A sua morada era espiritual. Era o que ele iria mostrar aos discípulos. Não uma morada física. Vinde a mim. Até porque o discípulo faz questão de dizer, João Evangelista, era a 10ª hora, 4 da tarde. Não era a hora apropriada para se ir à casa de alguém, para depois ir pernoitar em outro local. Não era a hora adequada. Eles estavam indo ao Cristo para que Ele apresentasse o que era verdadeiramente Ele, Espírito, e a sua morada era espiritual. E foi tão significativa essa conversa dos dois, que logo em seguida vemos na continuidade da passagem evangélica, que André, um dos dois, no outro dia, no dia seguinte, porque parece que eles ficaram a noite toda em conversações, chega a Pedro e diz: eu estive com o Messias, precisas conhecê-lo. Ele não disse, é um homem especial, é um profeta, não, ele já foi dizendo, é o Messias. Para ele já estava claro, é o Messias. Que profundas lições ocorreu nesta noite em que André e João estiveram com o Cristo Jesus. E chega André e vai falar com Simão, seu irmão: eu estive com o Messias, vende falar com ele. Chega o Cristo e fala: tu és Simão, Bar-Jonas, filho de Jonas, vinde que irei fazer-te pescador de homens. E já vai dizendo: a partir de agora tu te chamarás Pedra, Cefas, que traduzimos por Pedro. É uma autoridade. É preciso ter autoridade para sugerir a troca do nome. E ele já vai se apresentando a Pedro dizendo: tu a partir de agora terás tal nome. É preciso ter autoridade. Imagina a autoridade moral do Cristo diante de Pedro. E esse Espírito que veio com a missão de ser apóstolo, diante da energia extraordinária do Cristo, ouvindo o chamamento, segue, sem nenhuma contestação, sem nenhuma dúvida, e troca de nome. Porque a troca de nome significa a mudança de vida. Toda mudança de vida era representada numa troca de nome. E ele estava mudando sua vida para se entregar à missão. Tu, a partir de agora, chamarás Pedra. Depois ele vai se reunir com Filipe, na sequência com Filipe e Natanael, que é um personagem que só aparece nessa. É chamado por Jesus, porque Filipe irá chamar Natanael e diz: vem, ele vai atrás de uma figueira e diz: vem. Natanael era de Caná. Caná fica a 8 quilômetros da Galileia, onde vivia Jesus. É possível que ele conhecesse Jesus, porque a apresentação que Filipe faz é: Jesus, filho aqui da Galileia, Jesus de Nazaré. De Nazaré. E Natanael diz: e de Nazaré vem alguma coisa que preste? Haveria de
provavelmente conhecer aquele filho de carpinteiro, porque as comunidades eram pequenas. E ele ficou um tanto quanto indeciso, mas foi chamado por Filipe: vem, vê por ti mesmo. E quando chega, o Cristo diz: eis um homem íntegro, um israelense íntegro, onde não há maldade. Fica. Antes que Filipe estivesse contigo, eu te vi na figueira. E parece que aquele eu te vi na figueira, conforme ele mostrou, Filipe entendeu que era uma coisa muito importante. Porque de imediato ele disse: Senhor, eu te reconheço como o Messias. E ele diz: tu acreditaste porque eu falei na figueira, mas muito mais coisas irás ver a partir de agora. O céu se abrir e anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. As comunicações entre os dois planos da vida que era comum ao corpo apostolar. Ele estava dizendo o que iria acontecer a partir de então, e que os dois planos da vida iriam se comunicar. E todo o ensino apostolar foi feito com a intermediação as mais diversas dos Espíritos, trazendo informações. Alguns tinham maior capacidade de interpretação, inclusive porque eram médios de maior qualidade. É o caso de Pedro, de João e de Tiago, que estiveram com Jesus no Tabor, por exemplo, que presenciaram Jesus em seu diálogo com Elias e com Moisés. Mas muitos outros fenômenos foram assistidos dessa integração entre os dois planos da vida, da realidade da vida espiritual. Que buscais? É a pergunta de Jesus a todos os que querem se dizer seus seguidores. E Emmanuel, reportando-se a essa passagem, afirma: é necessário que saibamos o que queremos quando nos dirigimos ao Mestre. Quando adentramos a porta de um centro espírita, quando vamos a uma igreja católica ou evangélica, onde procuremos a divindade. Mas se procuramos Jesus, é necessário que saibamos o que buscamos ao procurarmos Jesus. Emmanuel diz: ele está no portal dos vários templos religiosos, das várias casas espirituais. E na nossa chegada, ele nos pergunta: que buscais? E é a nossa consciência, a nossa necessidade de nos mergulharmos naquilo que somos, na centelha divina que somos, para buscarmos responder não exatamente ao Cristo, mas a nós mesmos antes de tudo. O que buscamos quando adentramos, por exemplo, a uma casa como essa? Porque quando já nos percebemos vinculados à sua mensagem, devemos recolher toda a dimensão dessa mensagem, a riqueza que ela nos direciona, porque ela busca nos informar não só das belezas do reino de Deus, mas das dificuldades também, das responsabilidades que são necessárias serem abraçadas para que possamos superar os nossos obstáculos, que são sempre as sombras que carregamos, os nossos tremendos erros. Ele, o Cordeiro de Deus, que vem tirar o erro do mundo, não para tomar os nossos erros e dizer: são meus a partir de agora, filhinhos, não erreis mais. Aí a gente erra de novo, aí lá vem o Cordeiro de Deus para tomar os pecados. Não é isso. Isso é o que estão dizendo há séculos. E as pessoas erram a vida inteira esperando a hora, porque as pessoas fazem assim uma contabilidade.
já pequei tanto, está na hora de começar a pensar em Deus. Aí imagina assim, com 60, 70 anos, é um tempo bom, né? Já fez tudo o que podia fazer e agora é hora de pensar em Deus. E era Jesus a nos informar: louco, ainda hoje virão buscar a vossa alma. Quem é que pode dizer quanto tempo tem? Tempo de pecar, tempo de se arrepender, de entregar ao Cordeiro de Deus os pecados do mundo para que Ele carregue por nós. Não é isso? João nos informava ser Ele o Cordeiro de Deus, que tira os erros, nos trazendo a verdade, nos informando a verdade para que nós trabalhemos os nossos erros e caminhemos em direção da verdade. Esse é o caminho de ascensão, não é um caminho de doação, de graça unicamente, no sentido de que, ao nos considerarmos filiados a Jesus, todas as bênçãos se nos dirigem e somos liberados de todos os nossos erros. É um caminho de verdadeiramente construir o homem novo. Como dizia Paulo, entendendo perfeitamente a sentença: aquele que mergulha, que é mergulhado pelo Cristo, mergulhado em si mesmo, na centelha divina, se faz um outro homem. E por isso mesmo, já não sou mais eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. É uma riqueza extraordinária, porque era a percepção do alcance da mensagem de Jesus a nós outros, que o precursor João Batista, na sua humildade extraordinária, veio nos anunciar: endireitai os caminhos do Senhor, porque Ele está à nossa porta a nos perguntar: o que buscais? Que a paz do Cristo faça morada hoje e sempre no coração de todos nós.